Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer uma reflexão nesse vídeo de hoje. Eu quero parabenizar você, pai, mãe, colega, todos vocês que estão aqui em busca de um aprendizado ou de novas ideias para que você possa ter uma vida melhor. Você, pai, mãe, que às vezes trabalha e se vê sem tempo, né, para poder estudar com seu filho ou poder estimular a leitura e a escrita, eu venho trazer hoje uma dica prática para que você possa unir o útil ao agradável, tá bom? Que a gente estudando, estimulando as crianças, a gente vai estar dando uma atenção para eles, uma atenção de qualidade, porque naquele momento você vai estar 100% só com seu filho, só com a sua filha. Então, que o vídeo de hoje possa contribuir com você, esse é meu desejo e a minha intenção. E que, se você gostar, já deixa a sua curtida, né? Se inscreve aí no canal e compartilha com alguém que seja importante para você e que você acha que esse vídeo pode trazer alguma contribuição, tá bom? Eu agradeço por vocês estarem aqui. Eu trouxe aqui 2 livros de exemplo, eu vou mostrar para vocês. E a leitura e a escrita, ela pode ser estimulada desde pequenininho, desde a primeira infância. E quando o seu filho ainda é bebezinho, tem aqueles livros molinhos e fofinhos, né, de pano ou de borrachinha para ele manusear, você já pode estimulá-lo com isso. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu achei essa semana aqui na minha casa. Um caderno de planejamento que eu usava na minha turma de alfabetização, com a qual eu trabalhei, e o ano aqui, ó, é em 2000, dá para vocês verem? Dá para produção ver aqui se está aparecendo na tela? O ano é de 2005, e eu quero dizer para você, e aqui os trabalhos ainda eram feitos no mimeógrafo, eu fazia na mão e tinha que rodar no mimeógrafo com uma espuminha de álcool que passava. Você que é dessa época vai lembrar quando as folhas vinham com cheirinho de álcool. E eu achei esse caderno aqui e eu quero dizer para você hoje que nós um dia fomos semente. E o seu filho, ele já é uma árvore frutífera, só que ele ainda está na fase da semente. E um dia eu trabalhei assim, e as coisas vão evoluindo, e nós vamos estudando, e as coisas vão mudando e crescendo e progredindo. Porque na verdade você é uma árvore frutífera. Talvez você ainda não tenha descoberto isso, mas eu quero falar aqui dos nossos filhos. As crianças, elas são árvores, a essência delas é ser uma árvore frutífera, mas no momento ele pode estar ainda como um carocinho de manga ou como uma sementinha, mas seguindo o curso natural das coisas, essa sementinha vai germinar, vai crescer e vai frutificar como uma árvore frondosa. Então, não se preocupe se hoje ele ainda está numa fase que te causa preocupação ou ansiedade. Essa semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer e vai frutificar, tá bom? Invista no seu filho. E isso aqui, ó, era muito interessante. Vou mostrar aqui para vocês. As matrizes eram feitas em mimeógrafo. Eu trabalhava com textos que você desmontava o texto e montava de novo, encontrar a palavra no texto, uma palavra-chave. Eu trabalhava com bingo. Gente, eu fui ver como é que eu fazia o bingo. Olha aqui, eu fazia letra por letra e as crianças recortavam para nós podermos trabalhar com bingo na sala de aula. Então, eu vejo como é diferente hoje, né? Como hoje eu trabalho de uma forma diferente, até a tecnologia está diferente. A gente traz vídeo para a sala de aula, nós trabalhamos com filme, com música. A música sempre esteve presente na sala de aula comigo. Desde a educação infantil até os anos iniciais, os próximos anos, você vai contextualizando a realidade da criança. Mas vamos lá. Eu quero trazer uma dica para você hoje, isso aqui foi só para te mostrar que nós evoluímos e nós crescemos e nós, de uma semente, existem as fases. Então não fique ansioso se hoje o seu filho está numa fase de aprendizagem. Ele vai evoluir, vai conseguir, e você que está dando o seu melhor, você vai conseguir chegar onde você quer chegar. E talvez você chegue muito além
do que você pensa. Porque tem um versículo que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente muito mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E esse que tem esse poder é Deus. Então, se você tem a força de Deus em você, que eu creio que tem, você vai além dos seus problemas, além dos desafios na aprendizagem do seu filho, ou na criação, né? Então, um dia nós podemos ser semente, mas essa semente, ela vai crescer e, na verdade, nós temos a essência de ser uma árvore frondosa e frutífera, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar bem resumido aqui hoje, talvez num próximo vídeo eu explique isso com mais detalhe, mas eu vou falar bem resumido para você, pai e mãe, entender, e eu vou procurar falar numa linguagem familiar, tá bom? A psicogênese da escrita, existe tem uma cientista pesquisadora, Emília Ferreiro, e nas pesquisas dela, ela conseguiu detectar fases da escrita, fases em que a criança passa pela escrita, níveis da escrita. E existe o nível pré-silábico, que a criança não sabe ainda a diferença, ainda não percebeu. Então nós vamos criar na criança essa consciência de que o que nós falamos pode ser registrado, que o que nós pensamos pode ser registrado. A criança ainda não sabe diferença de letras, sílabas, palavras, frases. Para ela aquilo é tudo junto, ela não entende o que está acontecendo ali naquele texto. E nesse momento, que é quando a criança ainda é bem novinha, eu não tenho um livro aqui sem letras, tá? Sem texto escrito, mas eu trouxe um que tem pouco texto escrito. E nesse livro, você que tem um texto sem palavras em casa, você pode começar com sua criança analisando. Eu vou tampar aqui para você entender o que eu quero dizer. Você pode começar analisando com a sua criança a figura, a imagem. Por exemplo, o que tem nessa imagem? Olha que bonito, tem um trator aqui. Tá dando para enxergar? Produção, vê aqui, por favor, se está dando para enxergar o desenho, a ilustração. Olha que bonito, tem árvores, tem bichinhos, tem cavalo, tem um cachorrinho, um patinho, e você vai, estimulando a observação, a atenção, a criatividade e trazendo isso para perto da criança. Não é trazer o livro para perto, mas trazer isso para a realidade, para o convívio da criança. E aí você começa aqui, vai para um livro com textos menores, textos pequenos, e você começa a ler. E aí a criança vai perceber que a história você está lendo e tem uma parte escrita. E aí você vai começando a trazer para a criança a consciência de que no nosso mundo existe a sistemática, o sistema alfabético da escrita. E aí, depois do nível pré-silábico, a criança ela passa para o nível silábico. E aí no nível silábico, ela começa a perceber que existe uma relação da nossa pronúncia, da nossa fala com a escrita. E ela começa a entender que o que nós falamos pode ser escrito, o que nós pensamos pode ser escrito. E aí você pode partir para outro tipo de livros. Olha, sempre com imagens coloridas, grandes, interessantes, que despertem o interesse da criança. E você começa a ler já, apontando onde você está lendo. Nesse momento, se você tiver algum texto que você possa manusear com seu filho, na sala de aula, o que eu costumava fazer? Para eles entenderem que palavras... porque às vezes eles escreviam direto, tudo aglomerado, aglutinado. O que eu costumava fazer? Pintar os espaços entre as palavras, para eles perceberem que a frase, o texto é formado por palavras. E aí a criança vai começar a perceber que não é tudo junto. Eu estou falando de uma maneira bem simples, tá, gente? Não é tecnicamente, mas é para trazer o entendimento do que você está fazendo na sua casa com seu filho. Eu começava a pintar o espaço que existe entre as palavras na parte escrita. E aí, depois que a criança passa para o nível silábico, que ela começa a entender que existem palavras e existe na sílaba várias letras, ela parte para o nível silábico alfabético. Que, por exemplo, ela quer escrever peteca. Ao invés de escrever peteca, ela escreve o P e o teca. Isso acontece. E aí, no nível silábico alfabético, ela começa a entender que nós escrevemos
e a nossa escrita ela alterna entre letras e sílabas. Isso já é um grande avanço. Seu filho não está escrevendo errado, ele está avançando nos níveis da escrita, ele está conquistando novos degraus, tá bom? E isso é muito bom. Não brigue com ele se ele não fizer isso. Nessa fase, o que que você vai fazer? Você vai fazer vai fazer com que ele perceba que está faltando uma letra ali. E é nessa época que a gente pode costumar também a fazer brincadeiras juntando sílabas para formar palavras, como se fossem quebra-cabeças. E aí você começa a juntar sílabas e formar as palavras. E ele vai saber que ali tem uma consoante, uma vogal. Ou então você pegar exercícios onde você escreve a palavra, mas tem uma letrinha faltando. E aí você vai pro peteca, por exemplo. A sílaba pé. Não é só o P sozinho, porque o P sozinho ele faz só o som de... E cadê o E? Cadê a letra que faz esse som? Né? Então você vai fazer ele perceber que tem uma letra faltando ali, o som que está faltando naquele pedaço, naquela sílaba, tá bom? E aí, após isso, ele vai partir para o nível alfabético, que já é o nível que ele entende que existem as letras, as consoantes e formam sílabas, aquelas sílabas formam palavras e a junção daquelas palavras, junção não, é a combinação daquelas palavras, porque quando fala junção parece que está aglutinando tudo, né? A combinação daquelas palavras pode formar frases e isso tudo é um sistema que você vai construindo e no outro vídeo a gente fala sobre isso. Mas a dica de hoje é, faça com que o seu trabalho aí em casa seja para ele perceber que existem palavras. E as palavras que nós falamos têm relação com a nossa escrita. E faça ele perceber que essas palavras, existe espaço entre elas, não é tudo aglutinado. E depois que você fizer ele perceber que as palavras são separadas, tem um espaço entre elas, você vai fazê-lo perceber que essas palavras são formadas por pedacinhos. E depois você faz ele perceber que esses pedacinhos são formados por letras, que é... Ai, fugiu até a palavra agora. A unidade sonora. A mínima unidade sonora, tá bom? Que é o quê? Você pode partir do mínimo para o maior, para a maior parte, ou você pode partir da maior parte para a mínima parte. Aí existem vários métodos de ensino e no outro vídeo a gente fala sobre isso, tá bom? Então a dica de hoje é, faça ele perceber através da escrita, através da leitura de livros que você tem em casa. Eu trouxe hoje 2 livros aqui para você ver. Um que vinha com poucas palavras, para você que tem a criança pequenininha, para você que tem a criança menor, 2, 3 aninhos, para quem tem os filhos bebês, você pode usar aquele livro de borracha, de paninho, aqueles que leva para a banheira, traz essa verdade, essa realidade para eles, tá bom? Ó, eu trouxe um livro que as imagens são maiores e as letras são em menor quantidade. Olha isso aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? E aí você explora a cena, para ele observar que objetos tem nessa cena, para ele observar o que está acontecendo, deixa ele falar, e aí você vai ler o texto que está aqui, até que a criança vai evoluindo e você vai trazendo, estimulando isso para a criança. E você traz um livro que tenha, ó, mais textos. Esse aqui ainda está alternando, E aí você pode trazer outros livros e brincadeiras, tá bom? Se você perdeu alguma coisa, volta ao vídeo no início, assiste de novo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário ou manda um e-mail pra gente, tá bom? Compartilha com alguém se você gostou, deixa a sua curtida porque isso ajuda bastante, faz com que o vídeo fique aí e outras pessoas possam assisti-lo, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande beijo e até a próxima. Lembra que os seus filhos, eles já são árvores frutíferas, ele só está ainda na fase da semente, tá bom? E assim somos nós somos árvores frutíferas, que você possa passar por todas as suas fases e chegar, se você ainda não chegou, né? Mas que você possa chegar no momento em que você vai ser uma árvore frutífera e produzir muitos frutos e que você possa contribuir com outras pessoas, tá legal? Aproveita e já contribui comigo aí e coloca a sua curtida e se inscreve no canal, compartilha com alguém. A intenção é ajudar. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!